Olá, vamos a uma aplicação da chamada lei de Coulomb, que é a lei que mostra o valor, ou seja, a intensidade da força elétrica entre duas cargas elétricas e é fornecida por K, que multiplica o módulo de uma carga vezes o módulo da carga que interage com ela, então Qzão, Qzinho, dividido pela distância que separa as cargas elevado ao quadrado. Bom, esta lei, ela é aparentemente uma lei difícil, uma lei complicada de ser aplicada, mas ela não é. Então vamos às aplicações desta lei de Coulomb num exemplo interessante, que seria o seguinte. Eu tenho uma situação 1, eu vou caracterizar ela por um 1 românico. Essa situação 1 ela é dada por uma carga Qzão, ela é dada por uma carga de valor Q, simbolizada por um Q maiúsculo, separada a uma distância d, um valor arbitrário qualquer, de uma carga também positiva Qzinho. Bom, quando estas duas cargas, Qzão e Qzinho, estão separadas a esta distância d, nós aplicamos a lei de Coulomb e descobrimos que K vezes o módulo de Qzão vezes o módulo de Qzinho dividido pela distância que separa elas ao quadrado vale F. São todos valores arbitrários. O valor desta força elétrica, que eu vou chamar de força elétrica F1, é F. Então, esta força elétrica de repulsão, F1 vale F. Perfeito. Bom, o próximo ponto de análise interessante é que nós podemos alterar as características destas cargas, Então, nós vamos partir da ideia de que F1 tem um valor F e vamos nos questionar o que aconteceria caso em uma situação 2, vou descrever a situação aqui embaixo, em uma situação 2, nós afastamos as cargas. Então, eu mantenho a carga Q, esta carga Qzão, na mesma posição, mas afasto a carga Qzinho a uma distância que vale, por exemplo, 2D. E aqui, então, eu tenho a carga Qzinho. Pequenininha. Está ali. Bom, o que acontece? É interessante nós pensarmos que quanto mais afastadas duas cargas estiverem, menos elas interagem. Então, nós devemos esperar que a força de interação F2, eu vou fazer uma força de interação em amarelo aqui, que esta força de interação F2 ela seja menor do que a força de interação F1. Ou seja, ao afastarmos as cargas, elas acabam interagindo menos. Então, a força F2 deve ser menos intensa do que a força F1. A pergunta é, quanto menos intensa? O quão menos intensa elas ficam? Se vai ficar a metade, a quarta parte, a oitava parte? Nós podemos determinar isso. Então, a ideia aqui é nós percebermos quem são os fatores constantes. A força F1, ela foi determinada pelo produto entre K, módulo de Q, módulo de Qzinho, dividido pela distância elevada ao quadrado. A força F2, que eu fiz em amarelo, ela teve seu valor numérico, a sua intensidade, dada por K, a mesma carga Qzão, a mesma carga Qzinho, dividido por uma nova distância, que agora eu vou chamar de D2 elevado ao quadrado. Então, vamos chamar esta aqui de D1 elevado ao quadrado. É muito interessante nós percebermos que este produto K, Qzão, Qzinho, ele é uma constante nos dois casos. Nos dois casos, nós trabalhamos com o mesmo K, o mesmo Q e o mesmo Qzinho. E, portanto, nós podemos afirmar que a força F2
vezes a distância d2 elevado ao quadrado. O que nós fizemos aqui foi uma manipulação algébrica. Este d2 estava dividindo e passa multiplicando, né? Ou, se nós preferirmos, eu multiplico por d2 ao quadrado de ambos os lados da igualdade, né? Essa é uma manipulação algébrica. Aqui eu simplifico e ficamos com f2 vezes d2 ao quadrado igual a kqq. Mas a mesma coisa pode ser feita aqui em cima. Eu multiplico por d1 ao quadrado de ambos os lados, simplifico d1 ao quadrado do lado direito e percebo que d1 ao quadrado vezes f1 também é igual a kqq. E, portanto, agora eu posso observar o comportamento de que f1, o valor de f1 vezes d1 ao quadrado, resulta o mesmo que f2 vezes d2 ao quadrado, ou seja, kqq e kqq. E, portanto, eu posso trabalhar com esta ideia. Sempre que nós estivermos lidando com duas cargas que se afastam e que se aproximam, ou seja, quando a distância for constante, eu sei que elas guardam uma relação inversa, força e distância ao quadrado. E, portanto, o produto entre elas é constante. A partir de agora, é só resolver. Então, eu vou baixar um pouco a minha tela aqui, para nós podermos resolver essa equação. A força F1 vale F. A força F1 vale F. Vamos colocar aqui. A distância D1, ela vale D. Então, vou colocar esse D ao quadrado. Isto é igual a distância D2, que vale 2D. Então, eu devo colocar aqui 2D elevado ao quadrado. Isto multiplica o valor da nova força, o valor de F2. Resolvendo a equação, obtemos que F2 é igual. Aliás, F2 multiplica 2 ao quadrado, 4. D ao quadrado é igual a F vezes D ao quadrado. E nós podemos simplificar agora D quadrado com D quadrado. E nós descobrimos que o valor da força F2 é igual ao valor da força F, porque nós estamos comparando ela com a força F, dividido por 4. Esse 4 estava multiplicando, nós passamos ele dividindo, né? Ou dividimos por 4 dos dois lados, aqui fica 1 e lá sobra F sobre 4, que é o mais correto a fazer, na verdade. Buenas, então o que nós aprendemos com este vídeo, né? O que nós aprendemos com este vídeo? Nós aprendemos que quando nós tivermos pares de cargas iguais, ou o mesmo par de cargas, e o único elemento que é alterado de uma situação para outra é a distância, então o produto entre força e distância ao quadrado é constante. E nós podemos afirmar que F2 vezes D2 ao quadrado é igual a F1 vezes D1 ao quadrado. Ok? Isto é uma das aplicações da lei de Coulomb para comparar duas situações. Situação primeira e situação segunda. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço, até o próximo vídeo.